Da forma como a gente colocou aqui, você viu que realmente não é difícil fazer essa investigação correta da hiperprolactinemia. Mas existem algumas armadilhas aí no meio do caminho que podem complicar um pouco a situação. Uma Exato. bem frequente é a macroprolactinemia. A gente vai trazer para vocês agora o que é a macroprolactinemia e como é que você pode identificá-la. Então, primeira coisa, a gente tem que explicar o que é a macroprolactina, né, Patrícia? Macroprolactina é assim. A prolactina, ela é um hormônio que ele circula na circulação, na sua maior parte, sozinho, na forma monomérica. E aí existem algumas pessoas que todo mundo tem um pouquinho de uma prolactina maior, que ela circula na circulação ligada a imunoglobulinas. Então, ela fica uma molécula mais pesada. E aí existem algumas pessoas que têm isso num grau maior. Então, nada mais é do que uma molécula grande de prolactinas ligadas à imunoglobulina. Então, ela fica uma molécula pesada e que é dosada laboratorialmente como se fosse uma prolactina. Só que ela não tem baixíssima atividade biológica, não determina o aparecimento de sintomas, só que quando você dosa, vai estar lá como se fosse uma prolactina aumentada. Só serve para atrapalhar. Só serve para atrapalhar. Somente. Certo. E aí tem que saber que existe, né? Porque senão você vai passar batido, vai tratar essa macroprolactina e você mais uma vez vai estar tratando o exame e não tratando o paciente. Então veja, um caso que você pode pensar em macroprolactinemia é uma paciente que não tem nenhuma causa evidente de hiperprolactinemia, Sim. não tem sintomas e está lá com prolactina 60, 70, prolactina Isso. um pouco elevada, né? Tem Você que suspeitar. descartou tudo, descartou que seja remédio, não tem hipotireoidismo primário, tem um valor de prolactina que às vezes até, como a gente sempre fala, pode existir valores mais aumentados, mas via de regra ali em torno de 2 dígitos de valores de prolactina e a paciente não tem nada, não tem nada. A paciente, inclusive, ciclos menstruais regulares, ovulatórios. Quem tem uma prolactina de 70, 80 não ovula. Então, assim, aí você fala, poxa, tem alguma coisa aqui. É aquela situação que você fala, não tá batendo. Então, se não tá batendo, pense em macroprolactina. Muito bem. E aí, Patrícia, como é que eu vou sair dessa enrascada? Aí é fácil, certo? Assim, o padrão ouro para dar o diagnóstico de macroprolactina é um exame que só é muito realizado mais assim em ambiente de pesquisa, que é uma cromatografia, como se fosse uma eletroforese. Mas não é o que a gente pede na prática. O que a gente pede é um exame chamado precipitação com PEG, que é o polietileno glicol. Então, grosso modo, colocam PEG, que é essa substância, dentro do soro da paciente que tem aumento da prolactina, e esse PEG vai precipitar moléculas pesadas. Então, se a paciente tiver macroprolactina, vai precipitar tudo para o fundo do tubo de ensaio e lá no sobrenadante vai sobrar muito pouco. Sobra menos do que 40% do valor da prolactina inicial. E aí você confirma a presença da macroprolactina. Então, na prática, como é que eu faço? Escrevo lá, solicito pesquisa de macroprolactina. Só. Se você quiser escrever assim com mais propriedade, solicito pesquisa de macroprolactina após precipitação com PEG. De qualquer forma, o laboratório vai entender que vai ter que fazer a dosagem da prolactina após precipitação. Perfeito. E aí, se vier um percentual de recuperação pós-precipitação menor que 40%, então você tem o diagnóstico de macroprolactinemia. Ou seja, a maior parte da prolactina precipitou, era pesada. E aí o pessoal pergunta muito lá no Instagram, certo, e agora, né? Então, deu macroprolactinemia, tenho que tomar alguma conduta? Não. Não. Se o paciente é assintomática, não é uma condição patológica, não, ela tem pouquíssima atividade biológica, não há indicação de tratamento. Exatamente. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo, tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.